Espelhos esféricos e raios notáveis. Nós já tínhamos visto, eu já tinha mostrado para vocês da onde vêm os espelhos côncavos e convexo. Já tinha mostrado os raios notáveis no espelho côncavo, mas faltava mostrar raios notáveis no espelho convexo. Professor, não são os mesmos raios? São, mas normalmente o pessoal traça o raio, os raios notáveis no espelho côncavo e quando chega no convexo acaba tendo um pouco de dificuldade, tá? Eu sou o professor Theo. Se você quer aprender física, tá no lugar certo. Vamos lá para o nosso raios notáveis e espelho convexo? Então é isso aí, galera. Nós vamos falar dos raios notáveis de novo, mas agora eu vou focar nos espelhos convexo. No vídeo anterior, eu vou passar aqui para vocês o que a gente viu no vídeo anterior, mas um pouco rápido, depois eu deixo o vídeo para você dar uma olhada se você não viu ainda. Eu apresentei para vocês o espelho côncavo e convexo, mostrei que ele vinha lá de uma calota, aqui temos um eixo diametral, aqui temos o centro desta esfera, né? Essa aqui é uma esfera e eu vou, aqui o centro da esfera, eu tiro uma calota onde eu vou espelhar ela internamente e eu tenho um espelho côncavo. Ou então eu tiro aqui uma calota, um pedaço dessa esfera e eu vou espelhar ela externamente e obter o meu espelho convexo. Tudo isso a gente viu no vídeo anterior, por isso eu estou passando aqui bem rápido e depois vocês vão ver, voltar lá no vídeo se você não viu ainda. Aqui eu tenho o desenho esquemático, né, do meu espelho côncavo. Eu faço aqui uma dobrinha aqui para dar ideia de curvatura. Os risquinhos aqui atrás é para dizer que é a frente que está espelhada, aqui está espelhado, aqui não. Aqui o desenho esquemático do meu espelho convexo. Legal? Tudo isso está no vídeo anterior. Aí no espelho côncavo, fui lá e mostrei, ó, aqui está o centro, aquele centro daquela esfera onde eu tirei essa calota. Bem no meio aqui um elemento muito importante que é o foco, a gente discutiu ele, e o vértice do espelho. Tá? Do centro até o vértice eu tenho uma medida que é o raio, né? Onde hipoteticamente eu ponho aqui minha ponta seca do compasso para conseguir traçar essa curvatura. Calota lá da esfera, um pedacinho daquela esfera. E o foco é sempre no meio, é sempre a metade do raio. Apresentei isso para vocês no espelho côncavo e também no convexo, não muda nada. Está aqui o convexo. A diferença, você observou, que no caso do espelho convexo, foco e centro está atrás do espelho. A parte espelhada está aqui na frente, atrás do espelho, né? Dentro daquela esfera, está lá o meu foco e o centro. Vou voltar aqui e no espelho côncavo, que era esse o caso, eu tenho na frente do espelho o foco e o centro, tá? Espelho côncavo aqui, na frente do espelho, foco e centro, essa é a parte espelhada, e no espelho convexo, como eu já falei, ele está espelhado externamente, então foco e centro está atrás do espelho, no caso do espelho convexo. Vamos lá para os raios. Os raios que nós aprendemos, os raios notáveis. O primeiro foi o seguinte: raio de luz que incide no espelho paralelamente ao eixo principal. Um raio de luz que atinge o espelho paralelamente ao eixo principal, ele emerge saindo pelo foco. Legal? Mas esse raio de luz, ele não pode passar no foco, na verdade, porque ele teria que furar o espelho aqui, né? Aí seria uma lente, o raio chega, atravessa o espelho e sai pelo foco. Então ele vai atingir o espelho e emergir, refletir na direção do foco. Tá aqui. Chegou paralelo, saiu na direção do foco. Chegou paralelo, refletiu na direção do foco. Tá? Então vamos deixar uma frase aí mais curtinha, não ficar uma frase muito longa. O raio de luz que chega paralelo sai pelo foco, né? Incidiu paralelamente ao eixo principal, emergiu na direção do foco. Resumir aqui, chega paralelo, sai pelo foco. Fechou? Vamos para o próximo. O próximo raio notável. Raio de luz que incide na direção do foco. Olha lá, ele está indo na direção do foco. Ele não vai chegar no foco porque antes ele atinge a superfície do espelho. Como que esse raio volta? É princípio da reversibilidade dos raios de luz. Um raio que incide paralelamente volta, né, pelo foco. Se chega pelo foco, sai paralelo. Está aqui. E a frase, de maneira resumida para você guardar: chega paralelo, sai pelo foco. Tá indo? Tranquilo?
Então vamos para o outro raio, que era o seguinte, um raio de luz que incide na direção do centro. Se eu prolongar aqui, você vai ver que os dois raios que estão chegando aqui estão indo na direção do centro. Eles batem no espelho e eles voltam sobre ele mesmo, vai e volta pelo centro, então ele vai voltar na direção do centro. Tá vendo que eu mudei de cor aqui para a gente poder enxergar, né? Vou voltar aqui. Raio de luz incidindo na direção do centro, bateu no espelho, ele vai voltar aqui de outra cor, pus aqui de branco, né? Ele vai voltar de outra cor, ele volta em cima dele mesmo. Então vai e volta pelo centro, chega pelo centro, volta pelo centro, tá? E o último raio que faltam para nós são 4. O último raio que falta é aquele que vai na direção do vértice, tá? Um raio de luz que chega pelo vértice, sai simétrico ao eixo principal. O que eu quero dizer simétrico? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que este ângulo entre o raio incidente e a reta normal, isso aqui é o eixo principal, aqui no caso ele se comporta como reta normal. Então o raio incidente forma um ângulo aqui que é o ângulo de incidência, que tem que ser igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio refletido e a reta normal, no caso aqui o eixo principal. Então esse é o ângulo de incidência, ok? E esse aqui é o ângulo de reflexão. E ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Lei da reflexão. Bacana? E a frase resumidamente está aqui. Chega pelo vértice, volta simetricamente ao eixo principal. Tá legal? Foi? Espero que sim. Encontre aí o Tio Theo aí no YouTube, você deve estar assistindo esse vídeo aí. Dá uma passada lá no Instagram, aparece alguma coisa também, e no Facebook. Valeu, galera!